Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero te atualizar sobre as buscas do Inter no mercado da bola. O que se fala sobre 3 possibilidades de reforços do Inter para 2023. O volante chileno Charles Arangues, o volante brasileiro Gabriel Baralhas e o atacante colombiano Rafael Santos Borré. E claro, as últimas informações do treino do Internacional. Afinal, eu estive no CT do Parque Gigante e tive algumas informações visando a estreia do Inter no próximo sábado contra o Juventude no Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, mas antes de começar a tratar das informações do Internacional, quero lembrar vocês que o 2023 do Colorado tá começando. Sábado tem Inter e Juventude no estádio Beira-Rio e é aquele momento que vocês me perguntam sobre a comunidade Colar em 2023. Para ter acesso a conteúdos exclusivos no grupo do WhatsApp, sorteio de ingressos, para Libertadores e jogos importantes do Inter nessa temporada, sorteio de camisetas e muito mais, tá? Então, quer fazer parte da comunidade 2023? Clica no link que tá aqui na descrição do vídeo, que eu vou te apresentar uma condição especial de pagamento para quem veio aqui deste conteúdo, beleza? Então, vem fazer parte da comunidade comigo nessa temporada, que se Deus quiser será de conquistas para o Internacional. A ideia desse vídeo é trazer algumas atualizações sobre 3 jogadores que eu considero estão no radar do Internacional, tá? Porque eu tenho alguns relatos do staff dos jogadores e do Inter, tá? E aí a gente pode construir aqui um cenário de como as coisas estão andando. Quero começar pela informação do dia, que é do Diogo Rossi, meu amigo de longa data, tem canal aqui no YouTube também. Trata mais das coisas do Grêmio, mas às vezes ele traz umas informações do Inter também. E eu quero falar sobre Gabriel Baralhas, volante, 24 anos, do Atlético Goianiense. E eu já temia que isso fosse acontecer, tá? Eu tinha uma informação de que o Inter tinha encaminhamentos com alguns jogadores no mercado, só que eles não teriam, talvez, a pompa, de um Arangues, de um Luizito Soares, e que isso poderia soar meio Wilson Matias lá em 2010, lembra que o Fernando Carvalho prometeu um reforço espetacular e acabou vindo o Wilson Matias e ficou estigmatizado depois? Acho que é isso que vai acabar acontecendo, tá? Porque a informação do Diogo Rossi é que o Inter está acertando a contratação de Gabriel Baralhas, volante, 24 anos, e eu diria que ele não é um primeiro volante, tá? Ele não está sendo contratado para isso. Ele seria um reserva ao Depena, podendo jogar como um segundo homem de meio campo. Jogador que tem características defensivas, mas que tem algumas valências ofensivas também. Um bom chute de fora da área, inclusive já fez gols no Inter, inclusive dentro do Beira-Rio, um golaço de muito longe. Tem gol de letra dentro da área também no Campeonato Brasileiro, então um cara que pisa bastante na área. Aliás, um destaque, no mata-mata entre Atlético Goianiense e Nacional, do Luiz Soares, o Baralhas fez gol, por exemplo. Não tô dizendo que é um grande jogador, mas é um bom jogador. Eu acho que ele tem valências importantes, mas é aquela coisa, um jogador que vem de um time menor, um time que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético Goianiense para mim tinha boas valências, O Baralhas é um deles e o outro era o Marlon Freitas, que para mim era até a melhor, mas acabou indo pro Botafogo. O Baralhas, ele tem contrato com o Atlético até 30 de 6 de 2024. E eu vou pegar aqui os jogos dele, porque depois se cria que ele é reserva, que ele tava sobrando lá, e na verdade ele já começou o ano como titular, Jogou 90 minutos nos 2 jogos do Atlético nessa temporada, a vitória contra o Goiás no Clássico e a vitória contra o Grêmio Anápolis. E em 2022, deixa eu só pegar a ficha completinha dele aqui para não falar besteira, tá? Ele jogou 56 jogos entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, e foi titular em 50 jogos, ou seja, em 6 jogos ele foi reserva, sendo 4 no Brasileirão, 1 no Goiano e 1 na Copa Sul-Americana. Fez 6 gols e deu 3 assistências. É um jogador parecido com o Depena, tá? É daquela função ali que ele joga, E aqui que tem de informação. Então o Diogo trouxe que o Inter está perto de contratar. O Inter, pelo que eu conversei, desconversa sobre o assunto, diz que não tem nada muito avançado. E o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, deu uma declaração dizendo o seguinte: Baralhas hoje é referência do Atlético. É um jogador que é capitão do time. Pela minha vontade, ele não sai. O problema é que vai chegar uns momentos que fica difícil. Vai pesar a questão financeira,
os clubes vão no jogador, oferecem um salário melhor que eu não posso praticar, mas que ele merece. Foi o que disse o presidente, então, do Atlético Goianiense, que confirma a proposta do Internacional, mas diz que ainda não está perto de ser negociado. Então é uma possibilidade, um jogador que chegaria a nível de grupo, tá? O Inter vai fazer essas contratações também, mas é claro, né, sigo dizendo, busca 3 nomes para o time titular, esses de mais estofo. Um 5, um 8 e um 9. É o que o Inter vai buscar nesta janela. O 8 poderia ser Charles Arangues? Poderia. Aliás, o Inter tá observando essa história toda de perto, tá? O que eu posso dizer para vocês? O Arangues está se oferecendo para jogar no Inter, né? Já falou via empresário, o André Cury, que tem o desejo de voltar a Porto Alegre. Eu tenho informação de que o Arangues é um cara muito introspectivo, é um cara de difícil relacionamento. Então ele entende que aqui no Inter ele já tem raízes, conhece a cidade, conhece como funciona o clube, como funciona o calendário brasileiro. Tem alguns amigos da família que permanecem aqui em Porto Alegre ainda e seria um cenário legal para ficar perto do Chile, né? Que é mais perto da Alemanha do que Porto Alegre, e que isso seria o mundo ideal para ele. Agora, o Inter não trata o Arangues como uma prioridade. Ele não é o ficha 1 do Inter. O Inter só vai contratar o Arangues em uma condição favorável. Por quê? Porque o Inter tem algumas dúvidas sobre esse jogador. É um cara que vai fazer 34 anos, tá numa curva descendente já, não joga desde outubro, Talvez o que fique na cabeça do torcedor, no imaginário, é o Arangues lá de 2014, 2015, talvez esse jogador já seja um pouco mais diferente. Então tudo isso o Inter está levando em consideração para avançar numa conversa nos valores que o Arangues está estipulando. Uma nova conversa do Inter com o André Cury deve acontecer para ver se o Arangues está disposto a reduzir essa pedida de 800, 900 mil reais por mês num contrato de 3 anos. Se for menos, o Inter pode avançar na conversa, tá? Porque é um negócio viável. Agora, se seguir nos moldes que o Arangues estava querendo, não deve acontecer. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o Rafael Borré. Afinal, o empresário do jogador tem dado declarações dizendo que o Rafael Borré tem sido desrespeitado na Alemanha. Ele vem sendo a terceira alternativa do Eintracht Frankfurt, que tem como titular o Kolo Muani, que é jogador francês, inclusive esteve na Copa do Mundo, fez seus golzinhos, né? E perdeu aquele gol incrível no último lance da prorrogação, né? Que poderia ter dado o título para a França. O Lucas Alário é o reserva imediato, né? Argentino. E o colombiano, ele é o terceiro reserva hoje. Na atual temporada, ele jogou 23 jogos, sendo isso 762 minutos. Eu vou fazer o cálculo rápido aqui com vocês, tá? Vamos lá, 762 minutos dividido por 90 dá 8 jogos. Então, de 23 jogos, ele jogou 8 jogos completos em 90 minutos e marcou um gol só apenas. O gol marcado foi foi na Bundesliga, né? Na Liga Alemã. Ele quer sair do Eintracht Frankfurt e o Inter está especulando, porque o clube alemão, por enquanto, não topa emprestar. Surgiu uma informação de que o Valladolid ia levar ele por empréstimo, o próprio River tentou. Eles estão descartando essa possibilidade no momento, tá? Seria apenas compra. O Inter está tentando um investidor, mas trata o negócio como difícil, mas não impossível. Então é uma possibilidade que o Inter trata no momento. Beleza? Pra gente fechar, falar rapidinho aqui sobre o treino no CT. O Johnny, né, correu com tênis, afinal tem uma infecção, né, oriunda de uma bolha no pé, mas tá tudo bem, ele deve jogar no sábado contra o Juventude. E o Gabriel Mercado foi a campo, né, fazendo um trabalho específico, né, de transição. Não será escalado contra a equipe do Juventude, nem contra o Avenida em Santa Cruz. Deve voltar contra o São Luís de Juí na terceira rodada do Campeonato Estadual. Provável time: Kehler, Bustos, Moledo, Vitão, René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, e na frente o Alexandre Alemão. KTO.com, te registra lá. Hoje tem Inter na Copa São Paulo, jogo contra o Ituano a partir das 9h45 da noite. Tô colocando fé na rapaziada do Internacional. E para quem quiser apostar na zebra, tá? Tem São Luís de Juí Grêmio pela Recopa Gaúcha aí, né? Jogo na arena. Ou se você quiser, né, ganhar o dinheiro no bolso, né, de forma rápida com o título do Grêmio aí, né? Enfim, daqui a pouco, né, fica feliz ganhando dinheiro no bolso e acaba ficando triste com o resultado esportivo. Pena que a Recopa Gaúcha não vale muita coisa também, né? Deixa teu like, te inscreve
e a gente se vê. Aquele abraço, tamo junto. Tchau, tchau.